Eu queria hoje pela manhã falar do livro de Naum. O livro de Naum. Quem não souber onde é, vai lá no índice da sua Bíblia e encontra aí o livro de Naum, um livro com 3 capítulos. Livro de Naum. Eu queria falar hoje sobre o Deus que faz justiça. O Deus que faz justiça. Naum, capítulo 1. Eu quero ler os primeiros 6 versos. Advertência contra Nínive, livro da visão de Naum de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem, as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem, as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. E no verso 8 diz: mas com enchente devastadora dará fim a Nínive. Com enchente devastadora dará fim a Nínive e expulsará os seus inimigos para a escuridão. A grande verdade no livro de Naum é que é um livro extremamente objetivo. O livro de Naum é um livro dos mais duros da Bíblia, porque é um livro de um oráculo, de uma visão que Naum tem acerca de Nínive e do poderio dos assírios. Os assírios, ou a Assíria, era a nação mais poderosa da época. Foi chamado, podemos assim dizer, primeiro grande império, e foi considerado o mais cruel de todos. Era um império que, quando conquistava as nações, dizimava a todos, destruía a tudo. As práticas deles de tortura foram conhecidas como das mais cruéis durante toda a história. Só para vocês terem ideia, uma das práticas que eles tinham era o do empalamento. O empalamento consistia de enfiar um pau dentro da pessoa e deixar essa pessoa pendurada até a morte. E morria com esse pau que era enfiado nela. E era uma estaca. Essa estaca que era enfiada era esse empalamento. E esse empalamento, então, deixava essa pessoa morrer aos poucos. Se ela não morresse quando essa estaca era enfiada dentro da pessoa. A grande verdade era que os ninivitas, eles eram uma nação cruel. E por isso que Jonas não queria pregar contra ela. Por isso que Jonas queria tanto a destruição de Nínive. Porque os assírios eram conhecidos pela sua crueldade. Eram conhecidos por todo o mal que faziam contra todas as nações. Quando a gente vai olhar, por exemplo, em Isaías 37, quando a Assíria decide invadir Israel, e na verdade invade, eles invadem Judá, eles invadem todo Israel, e eles se apossam principalmente das cidades fortificadas de Judá, é o que diz Isaías, capítulo 36. Quando eles vão lá, Deus fala sobre essa nação.
E Deus fala, por que é que Deus iria já agir? Isso 90 anos antes dessa profecia de Naum. 90 anos tem todo esse ocorrido, e depois eu quero falar sobre isso, quando Senaqueribe é derrotado por Deus, Deus mesmo derrota Senaqueribe. Mas vocês terem uma ideia de o que era essa nação dos assírios, da arrogância deles, quando eles chegam para destruir Jerusalém, Deus fala que Senaqueribe tinha, na verdade, desprezado Deus. Porque antes, ele diz, por exemplo, em Isaías, no capítulo 37, quando ele envia uma mensagem para Ezequias, Senaqueribe diz no verso 12 do capítulo 37 de Isaías: acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Refefe e dos descendentes de Éden que estavam em Telassar, onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefavaim, de Ena e de Iva? Ou seja, ele zomba e diz que nenhum Deus tinha resistido. Só que ele não conhecia o Deus de Israel, que é o verdadeiro Deus, porque esses outros deuses não eram deuses. Esses outros deuses, de fato, não poderiam jamais resistir a Senaqueribe. Mas aí Deus fala e manda uma mensagem, uma palavra contra Senaqueribe, em Isaías 37, onde Deus fala, no verso 23, de quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem se levantou o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel, Deus diz. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo, com carros sem conta subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano, derrubei os seus cedros mais altos, os seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte das suas florestas, em terras estrangeiras cavei poços e bebi água, com as solas dos meus pés sequei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu já o havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado. Agora eu executo e faço você transformar cidades fortificadas em montanhas de pedra. Ou seja, Deus diz aqui em Isaías 37, Senaqueribe, você não sabe que tudo que você fez foi porque eu permiti? Eu mesmo planejei tudo isso? E aí Deus ainda fala, os seus habitantes, já sem forças, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço, queimados antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, quando sai, quando retorna e quando você se enfurece contra mim. Se contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos, por isso porei o meu anzol. Olha o que é que Deus diz sobre Senaqueribe. Verso 29, porei o meu anzol em seu nariz, o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Ou seja, esta era a arrogância dos assírios, que Isaías muito bem fala, em Isaías 36 e 37, essa história lindíssima, vai até o capítulo 38, depois eu vou falar sobre ela. Mas hoje quero me deter a Naum. Era essa arrogância dos assírios. Arrogância contra Deus mesmo até, essa rebeldia. E Deus diz, tudo que vocês fizeram eu permiti, mas agora acabou. E Deus fala muito bem aqui. Deus é vingador, ele executa vingança contra os seus adversários. Verso 3 diz que Deus é muito paciente, mas o seu poder é imenso, mas ele não deixará impune o culpado. Ou seja, a profecia 90 anos depois. E ele derrota Senaqueribe, Deus derrota e mata 185 mil assírios naquela pretensa invasão que Senaqueribe queria fazer contra Jerusalém. E agora, 90 anos depois, eles continuam nessa arrogância, era ainda o império dominador. A Síria vai ser destruída muito mais tarde, no ano 612 a.C., pelos medos e pelos babilônios.
e eles derrotam os assírios e destroem completamente o Império Assírio, destroem completamente Nínive, mas antes vem essa profecia que se cumpre literalmente nessa derrocada dos assírios, quando Deus fala, olha, acabou, o meu julgamento está vindo sobre vocês, a minha justiça será feita, eu não vou deixar o culpado impune. A grande verdade é que Deus é esse Deus de justiça e, ao mesmo tempo, de amor, e que Deus ama os pecadores, mas Deus pune o pecado. Em que Deus ama os pecadores, mas ele pune o pecado. E Deus aqui diz que ele não deixa impune aqueles que fazem o que fazem, principalmente todo esse império assírio, que era um império altamente destruidor, era um império que destruía as nações completamente, que acabava com todo mundo e que eram insuportáveis na sua arrogância. A Bíblia nos diz que Deus fala claramente, essa profecia é que vai ter uma grande enchente devastadora que vai dar fim a Nínive. E Deus vai acabar com todos os ninivitas e vai acabar com Nínive. E Deus fala por quê? Por que é que Deus iria acabar com Nínive? Deus já tinha planejado antes, já tinha falado, já tinha enviado Jonas para que pudesse pregar. Eles se arrependeram na época de Jonas, e aí Deus decide, mas muitos anos depois, então, vem novamente essa profecia de Naum, vem essa palavra, e vem essa palavra de que Nínive vai ser mesmo destruída, porque é uma cidade e é um império que já chegou, a paciência de Deus atingiu o seu limite. E a Bíblia nos diz, no capítulo 2, que Deus, o destruidor, avança contra você, Nínive. Aí Deus fala para eles se guardarem, para eles colocarem os uniformes, os escudos dos soldados inimigos são vermelhos, os seus carros de guerra, verso 3 do capítulo 2, se alinham para a batalha, agitam-se as lanças. Ele descreve no capítulo 2 como é que vai ser a batalha, como é que vai ser essa guerra. A cidade vai para o exílio, verso 7, ela vai ser deportada, as jovens vão ser tomadas como escravas, vai ser realmente uma catástrofe sobre Nínive. Nínive é como um açude antigo, verso 8, cujas águas estão vazando. A grande verdade é que Nínive foi destruída porque ela era uma cidade intransponível, gente. Para vocês terem ideia, a história diz que Nínive tinha, as suas muralhas eram tão largas que andava 4 carros, podia andar 4 carruagens em cima dela, um ao lado da outra. As suas muralhas eram tão intransponíveis que ninguém conseguia derrubá-las. Ninguém conseguia derrotar os ninivitas. Tinha 3 canais de fossos. Então, assim, aí depois lá no fundo era que ficava a cidade mesmo no interior, mas as suas muralhas eram intransponíveis. E atrás tinha o rio. E a grande verdade é que Nínive foi destruída porque esse arqueduto ele caiu, aí houve uma enchente muito grande, e conforme essa mesma profecia aqui, né, que diz que Nínive é como um açude antigo, cujas águas estão vazando, e a Bíblia nos diz que essas águas vazaram e destruíram as muralhas, e destruiu parte dessas muralhas, e foi por aí que os medos e os babilônios, eles depois entraram, e então tocaram fogo na cidade e queimaram a fogo e destruíram tudo. É o que diz aqui o verso 13, por exemplo, estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matarei os seus leões. E, na verdade, Deus fala sobre esse símbolo, né? O símbolo dos ninivitas era o leão, e ele diz no verso 11, Deus fala no capítulo 2, verso 11, onde está agora a toca dos leões? O lugar em que alimentavam os seus filhotes, para onde iam o leão, a leoa, os leõezinhos, sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas, enchia as suas covas de presas, as suas tocas de vítimas? Estou contra você, eu vou queimar tudo, vou destruir a espada, vou eliminar da terra a sua caça, a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Então, Deus fala dessa destruição, e ela foi destruída desse jeito, com a queda das muralhas. O verso 6 está aí, por exemplo, do capítulo 2,
as comportas dos canais são abertas e o palácio desaba, e foi isso literalmente que aconteceu. As águas invadiram Nínive e destruíram as muralhas, e foi por aí que os médios e os babilônios entraram e destruíram Nínive. Agora, por que essa cidade, como eu falei no início, foi destruída? Não foi só pela arrogância de Senaqueribe, porque Senaqueribe foi 90 anos antes. Essa arrogância continuou ao longo da história. Olha o que é que o capítulo 3 diz sobre Nínive. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes, cheia de roubos. Veja como se não parece muito a situação de muitos países e muitas cidades hoje. A grande verdade é que esses poderes, gente, continuam do mesmo jeito hoje. Corruptos, fraudulentos, cheios de roubo, sempre fazendo as suas vítimas. Aqui diz, é o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos, o sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes, lanças cintilantes, muitos mortos, Deus fala. Muitos mortos, montanhas de cadáveres. Diz que Nínive era uma cidade que tinha corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora. E aí Deus fala mais duas coisas. Além dos roubos, além das fraudes, além da quantidade de mortos que eles matavam nas guerras e mesmo dentro de Nínive. Além de tudo isso, a Bíblia nos diz que era prostituição. Era uma prostituta sedutora, verso 4 do capítulo 3. Era uma mestra de feitiçarias. Nínive era pródiga em feitiçarias, que escravizou nações, aqui diz, com a sua prostituição e os povos com a sua feitiçaria. Ou seja, não apenas ela era cheia de prostituição e feitiçaria, mas ela escravizava todos os povos que ela conquistava, que seguissem a sua prostituição e a sua feitiçaria. Por isso que no verso 5 diz, eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos, e vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto, vou mostrar às nações a sua nudez, aos reinos as suas vergonhas, eu vou jogar imundície sobre você, vou a tratar com desprezo, farei de você, Nínive, um exemplo, e todos os que a virem um dia fugirão dizendo, Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? E aí Deus fala, acaso você é melhor que Tebas, sitiada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas o seu muro, a Etiópia, o Egito, era a sua força ilimitada, Put e a Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar de tudo isso, ela foi deportada, levada para o exílio em todas as esquinas, e as suas crianças foram massacradas. E os seus nobres foram acorrentados. Ou seja, aí Deus traz o exemplo de Tebas, que era uma cidade do Egito, que é considerada hoje o maior céu aberto no Egito, o maior museu, aliás, aberto no Egito, é a cidade que está no Egito, e a Bíblia nos diz claramente que, pela sua graça, Deus vem e dá uma palavra séria, porque é graça a palavra de justiça. Quem sabe eles ouvissem, mas não ouviram. Mas a palavra, a sentença já estava dada. Deus fala muito bem, olha, o fogo vai consumir você, a espada vai eliminar, como gafanhotos devastadores, verso 15 do capítulo 3. Ou seja, Nínive, ela é arrasada. Nínive é saqueada. Nínive um dia chega ao fim todas as suas atrocidades. Então, o livro de Naum é esse oráculo, é essa profecia que mostra que Deus sempre foi Senhor das nações. E quando a gente olha e vê profecias como essa de Naum, um livro curto, a gente vê como Deus continua sendo esse Deus que faz a justiça. Mas, ao mesmo tempo, a gente se pergunta, que palavra, então, Naum traz para Israel? Esse é um dos poucos livros que a palavra não é dirigida diretamente para Israel. Senão, praticamente, o único livro dos profetas menores, dos profetas, é o único livro que a palavra não é dirigida a Israel.
é dirigida aos ninivitas, aos assírios. É dirigida a Nínive. Mas Deus, no meio de todo esse contexto, ele ainda tem uma palavra para ajudar. Deus ainda tem uma palavra para Israel. E a palavra de Deus para Israel, no verso 7 do capítulo 1 é: o Senhor é bom, é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. 3 coisas importantes. No meio da justiça de Deus, e de Deus fazer o que ele tem que fazer, em todo tempo, seja justiça, há sempre amor junto. E Deus fala que no meio do vendaval, no meio de toda essa injustiça que era cometida pelos assírios, de tudo aquilo que eles fizeram contra Israel, Deus fala, por exemplo, no verso 12 aqui do capítulo 1, assim diz o Senhor: apesar de serem fortes e numerosos, os ninivitas serão ceifados, os assírios serão ceifados e destruídos, mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. Porque os assírios tinham conquistado já durante muito tempo todo Judá. Só não tinham conquistado Jerusalém. Quando foram conquistar, é aqueles capítulos de Isaías 36 a 38 de Isaías, quando eles foram conquistar Jerusalém, Deus não permitiu. Mas eles conquistaram todo Judá. E aí Deus diz: eu vou tirar o jugo de Judá. A minha palavra no meio de tudo isso é que, além de fazer justiça contra Nínive, eu vou tirar o jugo de Judá. Eu vou restaurar vocês. No capítulo 2, verso 2, diz: o Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Então, Deus fala no meio dessa palavra, Deus fala sempre uma palavra para o seu povo. É pouquinho, são poucos versos que Deus fala sobre Judá, sobre Jacó, sobre Israel. Mas Deus fala, no meio de tudo isso: saibam sempre, povo de Israel e povo de Judá, ó meu Jacó, saibam sempre 3 coisas que Deus quer que a gente saiba no meio de todas as dificuldades da vida, no meio das atrocidades da vida, das situações difíceis da vida, dos impérios que mandam, desmandam, que sempre estão protegendo as pessoas, principalmente os poderosos, os ricos, protegendo os corruptos. No meio de todo esse sistema humano podre, que a gente sabe que existe até hoje, de todos os reinos, de todas as nações, de todos os impérios, sejam impérios de guerra ou impérios como são hoje, impérios econômicos. No meio de tudo isso, Deus diz: 3 coisas eu quero que vocês saibam, verso 7. E esse é um verso para vocês guardarem no coração. Se tiver alguma coisa nesse livro de Naum que eu queria que vocês guardassem, é Naum 1:7. 3 coisas. O Senhor é bom. Deus fala, o Senhor é bom. Segundo lugar, ele é um refúgio em tempos de angústia. Se lembre que nos dias de mais angústia, quando você estiver muito angustiado, Deus é um refúgio. Ele é aquele que está nos refugiando. Em terceiro lugar, ele protege os que nele confiam. Deus protege os que nele confiam. Então, gente, guarda essas 3 palavras hoje. Deus é um Deus de justiça, mas ao mesmo tempo é um Deus que é bom, que é refúgio em tempos de angústia e protege os que nele confiam. Ou seja, Deus protege o seu povo. Deus abençoa o seu povo. Deus traz, como ele mesmo fala, ele trouxe aflição para Judá. Deus permitiu que Judá fosse conquistado, mas agora Deus diz: acabou. Não tem mais jugo. O jugo foi quebrado. Eu arranquei o jugo e arranquei as algemas. Então, gente, Deus fala aqui nesse livro que o tempo de sofrimento, tempos de angústia, eles também têm um limite. Eles também chegam ao fim. Eles também param. Então, é muito importante isso, a gente compreender que tudo tem o seu limite. Tudo chega ao fim.
que há momentos de angústias e aflição, mas esses momentos também chegam ao fim, eles passam. Porque Deus é um Deus bom. É um Deus que é um refúgio em tempos de angústia. E ele protege os que nele confiam.